O tema de hoje é a responsabilidade da irmandade. A responsabilidade da irmandade. 1 Coríntios capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 1, o texto bíblico diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento levera toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi, que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, consagramos a Ti a Tua palavra, a nossa vida, a Tua igreja que se reúne aqui para ouvir o Senhor. Estamos abertos, Pai, para ser hoje agora um solo fértil, para que a Tua palavra tenha frutos, seja plantada no nosso coração e cresça e floresça. O nosso desejo, Pai, é ouvir a Tua doce voz, nos corrigindo, nos exortando, nos consolando, nos edificando. Dá-nos a graça da Tua presença aqui, usa a minha vida e eu Te darei toda a honra e toda a glória para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Queridos, esta carta foi escrita à igreja de Corinto. É uma carta do apóstolo Paulo para uma igreja que ficava na Grécia Antiga, e ele destina esta carta para ser lida numa igreja. Pressupõe então que as pessoas que estão lendo essa carta são crentes. Essa carta não foi destinada para ser pregada na rua, ela foi destinada para ser pregada dentro de uma igreja, para ser lida e ser executada dentro de uma igreja. Antes de começar a pregar aqui, você lembra que no Dia das Mães eu falei que eu ia ser um pouquinho mais sério, eu ia pegar vocês, mas aí vocês escaparam porque era Dia das Mães, eu achei que não era apropriado. Aí eu pensei assim, semana que vem eu pego eles, aí eu fiquei doente, né? Aí vocês escaparam semana passada, mas hoje eu quero trazer uma palavra pastoral a esta igreja, uma palavra séria, dura. Quem aqui já foi duro com o seu filho, diga amém. Quem aqui já deu uma palmada no seu filho, diga amém. Isso, o seu filho, o que aconteceu com ele? Ele chorou, mas ele foi corrigido, disciplinado, e a Bíblia fala que o pai corrige o filho a quem ama, e da mesma forma Deus faz isso com aqueles a quem Ele ama. O Senhor, Ele é aquele que
tem prazer em nossas vidas, e por isso Ele é um Deus que corrige a nós. Então hoje vai ser uma palavra direcionada a uma igreja que quer viver realmente o evangelho verdadeiro, um cristianismo puro, e viver de acordo com a vontade de Deus. Hoje pela manhã, uma pessoa falou assim: bispo, eu convidei alguns visitantes, e eles não vieram. Eu disse: glória a Deus, porque talvez essa palavra, você que está visitando hoje pela primeira vez, hoje você pegou um dia que eu vou ter que corrigir a igreja, amém? Então, hoje eu vou ter que ser aquele pai que chama mais firme o seu filho e diz assim: fica de castigo, não é assim que faz, não vai mais brincar. Então hoje eu serei esse pastor, como um bom pastor deve ser, deve corrigir o rebanho. Voltando à palavra, o apóstolo Paulo manda uma carta para uma igreja, para corrigir a igreja. Uma coisa que a gente tem que aprender, irmãos, é que não dá para pregar moralidade para um mundo que não tem a mesma ética cristã que nós temos. Às vezes a gente acha uma pessoa no mundo, a gente acha uma pessoa que não conhece e não tem a mesma cosmovisão que nós temos, não tem a mesma ética, a mesma moralidade que é descrita na Bíblia, e a gente quer que ele execute a mesma coisa que a gente executa aqui. Então a gente diz assim para ele: não, você não pode falar palavrão. Ele diz: por quê? Ele não tem o mesmo padrão que nós temos, porque nós temos um padrão seguinte: olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra frívola, ou seja, nenhuma palavra vã, nenhuma palavra de chocarrices, não seja obsceno o que você fale. Nós temos uma ética, mas você vai falar isso, olha, não pode mentir. Aí você quer usar um versículo ainda, porque o diabo é o pai da mentira. O mundano vai olhar para você e vai dizer assim: que isso? Por quê? Porque ele não tem essa ética que nós temos. Para o ímpio, para aquele que não conhece o Senhor, não deve se pregar somente a moralidade. Para o ímpio deve se pregar o Evangelho, Jesus Cristo, a salvação dos pecados dele. Visto que uma pessoa natural não discerne as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Então você quer falar para a pessoa que ela não deve se relacionar assim, que ela não deve falar daquele jeito, que ela não deve agir assim no seu trabalho, no seu lugar, e ela não vai entender porque ela não tem o mesmo padrão de ética que você recebe numa igreja e através da Bíblia Sagrada. Agora aqui, o apóstolo Paulo ensina muito bem no versículo 9, 1 Coríntios 5, 9, ele fala assim: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso, versículo 10, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso, você tem que sair do mundo, o que é impossível para a gente. O que é impossível, a não ser que você vai morar na lua, e que não tem condição agora de você fazer isso. Então, o apóstolo Paulo diz assim que nós não precisamos deixar de andar com os ímpios, porque tem crente que acha que depois que se converteu ele virou um ET, então ele não se relaciona com mais nenhum. Você é ímpio, eu sou crente, olha aqui minha carteirinha de cristão, e você tem uma carteirinha de ímpio, você anda no seu lugar, eu ando no meu lugar. Agora o meu hall de amigos, o meu lugar é outro, só que Jesus não ensinou a gente fazer isso. Jesus ensinou a gente ir para o mundo e brilhar a luz dele em nossa vida no mundo. Jesus nos ensinou com a própria vida, visitando a casa de Mateus, a casa de Zaqueu, que eram publicanos, pecadores, cobradores de impostos. Jesus andou com mulheres pecadoras, com uma samaritana, com uma mulher pecadora que tinha vários maridos. Ele andou com uma prostituta, ele deixou que uma pecadora ungisse os pés dele. Jesus não tinha problema com nenhum pecador. Falava com o centurião, falava com Pilatos. E da mesma forma, Paulo ensina aqui que nós não devemos nos associar com os impuros, mas isso não quer dizer aqueles que não conhecem o Senhor. Agora, da mesma forma que o apóstolo Paulo fala que nós podemos andar com os ímpios, ele diz que nós não podemos andar com alguns tipos de irmãos. E agora vem aqui o cerne da palavra de hoje.
A responsabilidade da irmandade. A responsabilidade de ser irmão. E aí ele fala no versículo 11, ele diz assim: mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, praticar todas essas coisas que está aqui no versículo 11, for impuro, idólatra, avarento, maldizente, beberrão, roubador, nem coma com esta pessoa. Olha o ensinamento do apóstolo Paulo, que você pode comer com o ímpio, que é pecador, mas que não é para você se associar com aquele que se diz irmão e comer com ele, se ele for uma pessoa dissoluta. Uma pessoa que não condiz com a sua fé. Uma pessoa que tem uma conduta que não condiz com aquilo que ele fala, com aquilo que ele ouve, com o lugar que ele frequenta. As pessoas vão querer cobrar você da fé que você tem. E há uma responsabilidade nisso. Há uma responsabilidade. É muito interessante. É só você ficar devendo para alguém, que sabe o que vai acontecer? Essa pessoa que você está devendo, ela vai me chamar no Facebook, no meu WhatsApp, no meu Instagram, e ela vai me chamar. Sabe por que ela vai me chamar? Porque você está devendo ela, não atende o telefone dela, não fala com ela, correu dela porque está devendo essa pessoa, comprou e não pagou, você está sendo caloteiro. Essa pessoa vai entrar no seu Facebook, vai ver algumas fotos, vai olhar e vai dizer assim: o que é isso aqui? Cal, areia, cimento, o que é isso? Não, Cal, Comunidade Apostólica Livre. Ah, deve ter alguma página aqui. Aí ele vai lá na página. Aí ele vai lá no inbox da página, quando não na foto. Isso, vai para a igreja e não me paga. É a responsabilidade da irmandade, irmãos. Aí quando não, a pessoa vai no inbox e me chama. Fulano é da tua igreja? A vontade que eu tenho de dizer assim, ele vai de vez em quando. Ele frequenta, vai lá dos domingos, tal, né, tal. Porque eu não sei o que está acontecendo. Aí eu tenho que estar no circuito. Por quê? Porque a pessoa, ela viu que não conseguiu sozinha, direto com alguém. Então ela chama uma testemunha. A testemunha é o pastor. Por várias vezes, infelizmente, já fui chamado para reclamar de alguma pessoa da igreja. Algumas vezes eu vi que era baboseira de perseguição. Outras vezes, até com relação à dívida, eu falo: olha, eu vou ter que falar com o irmão lá. Eu vou falar com ele, eu chego: irmão, olha, fulano me chamou. Aí sabe o que acontece? O irmão fica bravo comigo e com a pessoa que chama. Eu falo assim: quem mandou ele falar com você? Eu digo: olha, irmão, ele tentou resolver com você, mas se você e ele não se resolveram, ele tentou outro recurso. Quando não, a pessoa fala assim: ó, seu caloteiro, ou seu salafrário, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá na tua igreja. Tem ou não tem isso aí que fala assim? Eu vou lá, eu vou fazer um escândalo lá na porta da tua igreja. Eu vou falar para todo mundo quem é que você é, santinho do pau oco. Não é? Eu vou mostrar aqui o que você faz. E aí a pessoa fica com medo: meu Deus, ela vai na igreja, ela vai fazer um escândalo. Já sei onde que é, vou lá falar com o teu pastor. Por que que as pessoas ameaçam os crentes dessa forma, dizendo que vem na igreja falar com o pastor? Porque o cristianismo pressupõe ética. O cristianismo pressupõe honestidade. Uma palavra só: seriedade, confiança. O cristianismo pressupõe responsabilidade de levar o nome de irmão da igreja. Toda ceia nós fazemos um voto aqui na frente, e não pense que é brincadeira, porque fazemos diante do Senhor. E o voto que nós fazemos aqui, você sabe muito bem, te renova todo mês. A gente diz assim: nós nos comprometemos a dar bom testemunho para os de fora. Não é verdade? Nós não falamos isso aqui? E eu digo, e eu como pastor, eu quero dar bom testemunho para não envergonhar você, porque imagina, se o teu pastor pisa na bola, o
Que cara que você fica para dizer que você frequenta essa igreja? Que cara você vai ter? Pela manhã preguei essa palavra aqui, o meu sogro foi embora comigo no carro e disse assim: pois é, frequentei uma igreja com mais de 1000 pessoas, mas o pastor envergonhou a igreja, agora não existe mais essa igreja. Meu sogro falando, eu indo embora daqui. E eu, com muito temor, vigio a minha vida para não envergonhar vocês. Da mesma forma, há uma exigência do cristianismo e também da nossa igreja, que é uma igreja séria, de que você se comporte como um irmão, de que não tem do que se envergonhar, que anda de dia, que tem responsabilidade com a irmandade que você faz parte. Você tem responsabilidade com o irmão do seu lado. E aqui o apóstolo Paulo manda essa carta, e olha o que envolve a responsabilidade da irmandade. Vamos para o versículo 1, para entender a história que ele está falando aqui. O apóstolo Paulo fala assim no versículo 1, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, a palavra aqui no grego é porneia, significa qualquer tipo de imoralidade sexual, tá? Há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, quer dizer, nem os mundanos, fazem o que vocês estão fazendo. Nem os mundanos fazem o que o irmão da igreja está fazendo, no quesito moralidade. O que já pressupõe que um cristão que vai se santificando, vai se parecendo mais com Cristo, vai se adequando, ele vai se libertando das coisas erradas, ele deve se parecer cada vez mais com o Senhor e ser chamado de cristão, que significa pequenos cristos. Agora ele diz assim, no próprio versículo 1, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. O que ele está falando aqui é possivelmente o seguinte, e quase que 100%, tá? Que o rapaz casou com a madrasta. O pai tinha uma mulher que não era mãe dele, e de repente o filho fica com a madrasta. Vamos fazer uma ilustração aqui para você entender. E quando ele fala assim, o tempo verbal grego, eu não quero que seja muito teológico isso aqui, mas o tempo verbal grego que está aqui, mostra que ele ainda estava com essa pessoa. Não é que ele caiu e aí pecou e se arrependeu. Ele ainda estava com aquela madrasta. Então você imagina assim, João é casado com Maria. João casado com Maria. E João tem um filho chamado Pedro. E esse Pedro é filho de um outro casamento. Agora João casou com Maria. De repente, o Pedro, que é filho, se envolve com a Maria. E aí a mesma igreja que viu o João e a Maria entrarem juntos, casados, agora quem está entrando quem é? O Pedro e a Maria de mão dada na igreja. Agora é o filho que casou com a mulher do próprio pai, e aí ele entra na igreja, e aí o apóstolo falou, que bagunça é essa? Que imoralidade é essa? Ele fala. Aonde já se viu isso? Né, Dani? Já entendeu, né? Aonde já se viu isso? De você executar algo que nem o mundo faz. Nem o mundo faz isso. Nem entre os gentios, quanto mais entre vocês, uma igreja cristã. Permitir que o cara casa com a mulher do pai, entra na igreja e está tudo bem. Irmãos, Paulo não se conforma com essa bagunça. Ele não se conforma, porque tem muitas pessoas, irmãos, com vida dupla. De manhã, ele é o Bruce Wayne. E de noite, ele é o Batman. Aqui na igreja, ele é o santo. Aliás, olha para o teu irmão aí, você não fala que ele vê pornografia, ele é um santo. Olha para o teu irmão aí, você nem acha que ele está saindo com outra pessoa fora do seu próprio casamento? Olha para os irmãos aqui dele, você acha que ele está roubando alguém? São irmãos da igreja,
São irmãos queridos. São pessoas que estavam aqui levantando a mão e dizendo assim: Senhor, eu te adoro. Jesus, plano melhor. As mesmas mãos que levantam aqui no domingo para adorar a Deus, é a mesma mão que passa o cheque sem fundo no outro dia. E aí a vida dupla. Nós aprendemos com Cristo a santificar a nossa vida. A congregação aqui é um curso preparatório para viver no mundo como luz que o Senhor nos deixou para sermos. Não será permitido dentro de uma igreja cristã um comportamento imoral. Não é admitido isso dentro de uma comunidade cristã. Aquele que está chegando, está se libertando, tem um critério. Veja que o apóstolo Paulo fala assim, ó, os impuros têm um critério. Agora aquele que é irmão, ele tem que ter outro critério. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado, muito será requerido. No versículo 2 é o pior. Porque envolvia a falta de arrependimento, diz assim o texto. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio, quem tamanho ultraje praticou. O problema é que eles estavam tão soberbos, e tão cauterizados, que eles estavam achando normal. O camarada lá entrou com a mulher do próprio pai, estava na bênção, ninguém chegou a lamentar, disse o apóstolo Paulo. Vocês nem chegaram a se arrepender, nem para tirar ele do meio de vocês. Uma igreja que se conformou com o pecado, tinha se acostumado com aquilo ali, a falha já ficou normal e já ficou comum. Infelizmente, irmãos, aquilo que antigamente, para alguns aqui mais antigos, para não falar mais velhos, para alguns aqui, aquilo que antigamente era errado, hoje ficou certo. Será que a moralidade de Deus mudou assim do dia para a noite? Os mais antigos aqui vão lembrar que na televisão, quando tinha um beijo, era algo extraordinário. Minha mãe contava para mim que quando foi o primeiro beijo da televisão, juntaram em frente à TV para ver o beijo. Hoje não tem beijo. Porque ficou normal vermos mulheres nuas, homens nus, na televisão, no Netflix, no YouTube, ficou normal. Antigamente era saia até o pé, depois sai até o joelho, depois sai acima do joelho, depois sai até o meio da coxa, depois mini saia, depois micro saia, agora o cos já está valendo. Ou uma camisa mais comprida. Não é verdade. Então, a hora que eu olho assim, umas meninas saindo na rua, e diz assim, essa menina não tem mãe. Aí eu penso assim, não, ela tem, é que a mãe, ou o pai, acha que é normal. É normal, é a idade dela. Que idade dela, meu? Aonde será que mudou isso daí? Como será que isso aconteceu? Na verdade, a mídia, ela tem um poder de trazer uma cultura para a nação. Ela tem um poder de fazer uma mudança cultural. É só você ligar a Malhação e você vai ver como eles estão trazendo uma cultura ali da homossexualidade, uma cultura do adultério. Os rapazes e meninas podem ficar com quem quiser, fica com quem você mais gosta, fica trocando, e se relaciona com um, se relaciona com o outro. É só você ligar a novela, você vai ver como vai ter traição, como vai ter adultério, e é normal, e olha que você vai torcer para o cara largar a esposa mesmo e ficar com outra. É porque essa sua esposa é uma megera, essa jararaca. Fica com a outra mesmo. Quer dizer, mudou o padrão já de moralidade, porque isso vem numa cultura. Eu estava conversando com o pastor Aguinaldo Hélio, que deu aqui uma palestra sobre marxismo cultural. Ele dizendo que a filha dele, no meio de uma faculdade de 40, uma sala de 40 pessoas, o professor perguntou assim, quem aqui acha que é errado um homem casar com outro homem, uma mulher casar com outra mulher? Ela levantou a mão. Quando ela levantou a mão, ela foi a única que levantou a mão numa sala de 40 pessoas. Aí todo mundo olhou para ela, e aquele olhar assim, né? Tipo, tem que ser crente, né?
Ou então olhou assim e falou, nossa, como é que pode ser preconceituoso? Por quê? Porque agora o que é certo ficou errado, e o que é errado ficou certo. E se você contrariar o que é errado, você que é o errado. Aí você não sabe, teu filho chegou em casa, aí ele fala assim para você, é normal, mãe. Você fala, que normal, rapaz? Fala, não, é normal, é tranquilo. Que tranquilo, meu. Isso vem numa cultura. E essa cultura que cauteriza a mente, a pessoa não chega nem a lamentar. A pessoa entra lá com a madrasta e ninguém lamentou, ninguém corrigiu, ninguém tirou essa pessoa. Irmãos, nós precisamos vigiar. Tá, assim, há uma cultura, principalmente com relação a relacionamentos, a casamentos. Há uma pesquisa que depois que a Rede Globo entrou em Portugal com as suas novelas, o índice de divórcio aumentou 66%. Sabe, irmãos, assim, com todo respeito também, porque eu sei que não é fácil viver a dois. Graças a Deus, eu estou com a minha única esposa e pretendo ficar com ela até o resto da minha vida, já há 16 anos que eu estou casado com ela. E às vezes quem está assim, numa boa posição, é fácil apontar o dedo para os outros. Eu não quero fazer isso, porque eu também sou pecador e também tenho as minhas falhas, e pela misericórdia de Deus eu continuo casado. Mas eu queria falar com você, é só você olhar com todo respeito, é só você olhar para as igrejas, inclusive a nossa. Muitos estão no segundo casamento, no terceiro casamento, no quarto casamento, se não no quinto casamento. E é uma realidade. Tudo bem, bispo, eu fiz isso no tempo da minha ignorância, então agora vá e não peques mais. Eu creio em misericórdia de Deus, eu creio na restauração do Senhor. Eu sei que Deus é um Deus que pode restaurar, até talvez com uma outra pessoa, eu creio que Deus pode restaurar. Você tinha uma cultura mundana, e aí você viveu conforme a cultura do mundo, e aí você conheceu a Cristo que te fez uma nova criatura. Agora, não estou falando do mundo, quando eu estava no mundo, estou falando da igreja. Estou falando de quando depois que você conheceu a palavra, e conheceu o Senhor, e fez um voto diante do altar de Deus. E se talvez mesmo assim, você não conseguiu permanecer junto com o teu casamento, então eu creio na misericórdia de Deus também. Mas eu só quero mostrar para vocês, o como nós já estamos aceitando facilmente o divórcio. As igrejas têm aceitado a homossexualidade de uma forma normal. Como as pessoas têm aceitado assim o adultério, a pessoa roubou e está tudo bem. Nós não vamos aceitar isso como uma igreja cristã que nós somos. Pode falar que a igreja é livre, que tem luz, que tem iluminação, pode falar que nós somos jovens, não sei o quê, mas a verdade é, nós queremos cumprir a palavra de Deus e viver o que ela manda a gente viver, e nós aqui vamos exigir dos membros da igreja moralidade, uma vida cristã e uma vida digna. Aleluia. Isso envolve também o que está no versículo 4 e 5, vamos ler aqui, ó. Ele diz assim, olha, eu queria estar presente no versículo 3, né? Versículo 4 ele fala, em nome do Senhor Jesus, reunindo vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que essa pessoa, versículo 5 agora, seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. É muito forte a palavra de Paulo. Paulo fala assim, eu tenho que pegar esse rapaz aí que ficou com a madrasta, está casado com ela, tem que excomungar esse rapaz, e tem que discipliná-lo. Veja que a responsabilidade de uma igreja também é disciplina. Tem que discipliná-lo, aliás, tem que entregar ele para Satanás. Fala, Deus, como que um apóstolo de Jesus Cristo manda pegar um irmão da igreja e entregar a Satanás? É que tinha uma finalidade. Ele diz assim, olha, entrega ele para o capiroto. O diabo vai pegar ele, vai esmiuçar a carne dele,
E por ele ser apertado, esmiuçado, ele vai se arrepender e ele vai ser salvo no dia do Senhor. Tem horas, irmãos, que não dá para ser bonzinho. A pessoa vai ser atropelada. Aí o que você fala para a pessoa? Você está vendo a pessoa atravessar a rua, o carro está vindo. Aí você fala, irmão, em nome de Jesus está vindo o carro. Não! Acabou. Não teve mais chance, não é? A pessoa está atravessando a rua e o carro vai pegar, você empurra essa pessoa. Ela vai cair num precipício, você vai lá e joga ela para o outro lado. Tem horas, tem que sacudir a pessoa, não dá para você ser... Isso tem uma gradação, Jesus ensina assim em Mateus 18. Se o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai arguí-lo. Quer dizer, vai falar com ele em particular, chama a pessoa em particular, é a primeira etapa. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Segunda etapa, ele não te ouviu, o que você faz? Chama testemunhas. Fale a mesma coisa, as testemunhas vão ajudar ele te ouvir, porque talvez santo de casa não faz milagre, não te ouviu no particular, vai te ouvir com mais alguém do seu lado. Aí Jesus ensina assim, se não te ouviu ainda, então conta para a igreja. Expõe a igreja, fala da mesma coisa para essa pessoa, diante da igreja, para ver se ele ouve através do testemunho da igreja. Sempre a visão é restauração do pecador. Aí Jesus diz assim, caso não haja, nem escute, você no particular, nem as testemunhas, nem a igreja, considera ele como publicano e gentil. Ou seja, ele não tem, o gentil e o publicano não poderia entrar no templo naquela época, era proibido, quer dizer, ele não tem comunhão mais. Então o apóstolo Paulo fala assim, tira essa pessoa, não coma com essa pessoa. No versículo 13, no finalzinho, fala assim, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor, é para expulsar essa pessoa. Isso não é a falta de amor do apóstolo Paulo, muito pelo contrário, a disciplina é a expressão do amor de uma igreja. Uma igreja que disciplina os irmãos, é uma igreja que ama. Quando alguém vai te chamar de canto para disciplinar você, é porque ele ama você. Ele não quer expor a tua vida. Se você não ouviu ele, ele vai chamar 2 testemunhas. Vai contar para o bispo, vai contar para o pastor, vai contar para o líder. Não ouvindo, nós vamos falar com a igreja. Olha, igreja, esse irmão não tem uma conduta que condiz com o que nós pregamos aqui. Ele está envergonhando a nossa igreja. Quem sabe agora, nós repreendendo ele na frente de todo mundo, conforme 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20, o testemunho dele sirva para os demais também. É para corrigir tanto o corpo quanto ele. E se ele não ouvir, devemos tirar essa pessoa do nosso meio. É a disciplina de uma igreja, é a disciplina que expressa o amor de uma igreja, que expressa a autoridade de uma igreja também, que Jesus nos deixou, não de julgar as pessoas, no sentido de ser preconceituoso, mas de julgar como no versículo 12, não julgai vós os de dentro. Nós não devemos julgar as pessoas de dentro, olha irmãos, a sua conduta não está uma conduta adequada, e você está envergonhando a igreja que você faz parte, você está envergonhando a igreja que você faz parte. Versículo 7 e 8, Paulo fala sobre o fermento. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Versículo 8 ele fala assim, por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, ou seja, sem fermento, da sinceridade e da verdade. Nós precisamos eliminar da nossa vida o fermento. Há pessoas dentro de uma igreja que fermenta. Sabe o que fermento? São fungos microscópicos que se alimentam de açúcar e liberam gás carbônico e álcool e assim fazem a massa crescer. Só que, irmãos, a gente não está preocupado em fazer a massa crescer. Nós queremos ter uma massa saudável, sem fungos. O detalhe é que o apóstolo Paulo manda expulsar um aqui da igreja, e é menos um.
É a prova que ele não está preocupado de lotar a igreja, ele quer saber da saúde da igreja. Alguns vão pensar assim, mas é menos um irmão. Outros, mais ainda vão pensar assim, é menos um dizimista. A ideia. É menos um para ajudar. Vai saber se aquela pessoa era o único músico da igreja. E agora, se a gente mandar ele embora, quem que vai tocar? O que vai acontecer? Então, às vezes acontece algumas coisas assim, que Deus testa, se nós vamos escolher pela santidade ou pela necessidade. Então, Paulo mostra que ele não quer fazer crescer a massa, mas ele quer uma igreja com os asmos da sinceridade, da verdade, da dignidade, da honestidade, de uma vida que serve ao Senhor de verdade. Aleluia! Cuidado com os irmãos que se dizem irmãos e são fermento, porque tem no meio das igrejas. Eu estou na Cal, e aqui é uma igreja santa. Nós somos pecadores, irmãos, falhos. Se você está procurando isso em alguma igreja, tanto na Cal como qualquer outra igreja, você está procurando errado. Seu foco é outro. Existem pessoas que são fermentos, e um pouco de fermento destrói toda a massa. Uma maçã podre, ela apodrece as outras. Tem gente que encosta do seu lado, é o encosto, como dizem por aí, né? Gente que encosta e a boca tola destrói o irmão. Tem irmãos que para ele tem aquele sentimento de que nada está bom, nunca está bom para ele. E aí ele começa a reclamar, está muito cheia a igreja. Aí quando não vem ninguém, ele fala, está vazio, não é? Aí quando tem o louvor, ele fala, está muito alto. Aí quando canta, fala, não cantou aquela música. Tudo para ele está errado. Tudo para ele não, inclusive esse culto aí, esse culto não está muito bom, não. E a gente faz algumas comparações, porque tem horas que tem cultos aqui glamurosos, avivados, o Espírito Santo se derrama sobre nós, e tem culto que a gente tem que parar a igreja e falar sobre isso. E aí tem visitante aqui no nosso meio, e aí tem pessoas aqui que vão ouvir uma palavra que é para a igreja. E aí ninguém bate palma, embora que vocês bateram umas 2, 3 vezes, ninguém fala glória a Deus, ninguém fala aleluia. Esse culto não foi muito bom. É o cara que reclama. Ele vai sair daqui e vai dizer assim, esse culto não foi tão bacana. Cuidado, porque a Bíblia fala assim, irmãos, a alma farta pisa o favo de mel. Como as pessoas estão de barriga cheia, reclamando de barriga cheia. Se liga o ar, é porque está muito gelado. Se desliga, é porque está muito quente. Se liga de novo, a luz que veio alta. E aí, olha, nunca está bom. Hoje na cantina é caldo verde. De primeira. A propaganda que eu tenho que fazer é o seguinte, todos os ingredientes são de primeira. Linguiça Aurora, não sei o que lá da Perdigão, não sei o que lá da Sadia. Tá. Aí ele vai comer o caldo verde hoje e vai dizer assim, tá sem sal. Porque a alma farta, ela pisa o favo de mel. Ele sai do culto reclamando. E aí te acreditaram, né, que a gente só dá valor quando a gente perde. Porque aí o irmão sai da igreja querendo achar uma igreja melhor. Aí ele vai para uma outra igreja e ele pensa assim, meu Deus, mas lá na minha igreja tinha isso, tinha aquilo outro, tinha aquilo outro. Talvez você está aqui pensando assim, hoje o bispo não está tão inspirado igual ele está em alguns dias. Você está reclamando, você olha para o louvor e fala, desafinou. Esse Clóvis aí, com essa guitarra. Né? Aí começa a reclamar. Peguei no pé do Clóvis, né? Começa a reclamar, mas aí tem alguém aqui hoje, que é o mesmo versículo que fala assim, a alma farta pisa o favo de mel, vírgula, a alma faminta, até o amargo é doce. Aí vem alguém aqui que está faminto, aí ele vê uma palavra como hoje, que é uma palavra simples, não é uma palavra assim, glamurosa, como a gente às vezes está acostumado, mas ele diz assim, que palavra.
Aí o louvor nem foi tão bom como às vezes a gente consegue fazer o louvor bom, foi meio borocochô. Será que você entende esse vocabulário que eu estou falando? O louvor foi meio borocochô, mas ele estava lá, que louvor maravilhoso. Ele não ficou olhando se desafinou, se não desafinou, se eu preguei, se não preguei. Ele veio e ele está com a alma faminta, até o amargo é doce. Cuidado com aqueles de barriga cheia, porque muitos deles são fermento no teu ouvido. E a Bíblia fala que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque vem alguém do seu lado para poder plantar no teu coração, destruir a sua fé. Você estava bem, você estava feliz na igreja, de repente essa pessoa começou a falar os defeitos do pastor, das pessoas e de tudo. Aí ele começa a falar e você começa a perceber e olhar para onde você não olhava. Em vez de você olhar e ver o mesmo copo meio cheio, você vê ele meio vazio. Né? A mesma visão, da mesma cena, mas você começa a olhar agora com outros olhos. Fermento. Cuidado com os fofoqueiros, cuidado com os malfeitores, com os que têm malícia, com os que têm maldade. Ande com aqueles que têm sinceridade e verdade. Estou falando isso para a igreja, não pensa que eu sou hipócrita, não, pensa que aqui não tem nenhum desses. Tem um monte de gente aqui falsa, mentirosa, corintiana. Certo? Eu falei isso só para falar do Corinthians, certo? A visitante é corintiana, que bom que você veio para um lugar de libertação, amém? Aleluia. Se tem algum visitante hoje aqui, corintiano, é justamente essa palavra que eu estou falando para você. Porque haverá libertação nessa noite. Vamos lá, para finalizar. Com quem a igreja não deve se envolver? Com aquele que se diz irmão, e versículo 11, põe na tela para mim, versículo 11, Natália. Aquele que se diz irmão e for impuro. Que tipo de impureza é esse? Aquele que não toma banho? Não, impureza é aquele que é imoral sexualmente falando, um promíscuo, um prostituto, um adúltero. Não ande com essas pessoas, não coma com essas pessoas. Ele diz assim, e for também avarento, aquele que sempre quer tirar vantagem de você, aliás, que está perto de você só por interesse, só para chegar perto de você e tirar uma casquinha assim, do que você tem para oferecer, troca valores espirituais por lucro, ama o dinheiro muito mais do que o Senhor. Ele diz assim no mesmo versículo, ou idólatra, quer dizer, aquele que não serve a um único Deus, mas serve a outros deuses. E aí se diz irmão, mas é idólatra de outras imagens, de outras situações, então não ande com essa pessoa. Quem mais? Os maldizentes, quer dizer, os fofoqueiros, os maledicentes. Não ande com as pessoas que não conseguem segurar a língua dentro da boca. Aliás, repreenda esta pessoa, diz assim, irmão, você está sendo um fermento. As suas palavras não edificam o meu coração. Se alguém quiser falar mal da igreja para você, ou de alguma coisa para você, isso vai te edificar em quê? Vai prejudicar e você deve guardar teu coração. Você deve dizer assim, irmão, não fale isso mais para mim, aliás, não fale para ninguém. Porque o que você falou não me acrescenta em nada. Falou de outro irmão ainda, olha, agora eu vou começar a olhar para esse irmão de uma outra forma. Como é que eu vou olhar para esse irmão? Se você tem um problema com ele, vai lá e fale com ele. Ele diz assim ainda, ou beberrão, quer dizer, o alcoólatra, aquele que fala que é irmão, fala, mas eu tomo uma aí de vez em quando, desce uma aí, a caipirinha, tal. A Bíblia não fala que é proibido tomar, mas aqui está falando sobre o beberrão, aquele que está além da conta. Eu só fiquei alegre, irmão. Isso não é uma conduta de um irmão verdadeiro. Ele diz, eu estou pregando sobre moralidade para irmãos. Moralidade para irmãos. Ou roubador, quer dizer, aquele que rouba, o ladrão. Com esse tal, você não deve se associar e nem comer. E a igreja deve repreender, disciplinar e, se possível, e se for necessário, expulsar esta pessoa da comunidade.
Essa palavra, irmãos, que eu trouxe, eu sei que não é uma palavra glamurosa, talvez você pensou assim, bispo, eu vim na igreja, eu sei que chega a falar que as portas iam se abrir, que os milagres iriam acontecer, que eu ia ser curado, que eu ia ser liberto, de repente veio uma cajadada dessa, mas é uma palavra, um sermão como esse, que nós pretendemos alertar a igreja sobre a responsabilidade da irmandade. A responsabilidade, olha, cá entre nós aqui, a nossa igreja, ela tem uma excelente reputação na cidade. Quando você fala assim, estou lá na Cal, a maioria das pessoas indicam a igreja, uma igreja saudável, olha, um pastor honesto, uma igreja boa, vai mesmo. Então, vamos manter esse bom testemunho aqui na cidade que nós estamos, essa boa referência, embora tenha alguns que sempre vão falar mal mesmo, não tem problema. Mas você não pode ser aquele que é o motivo do escândalo. Vigie a sua vida, vigie o seu casamento, vigie os seus negócios, vigie as coisas que você fala, as coisas que você posta no Facebook. O teu Facebook não te pertence mais. Ele deve glorificar o nome do Senhor. Você entendeu isso que eu estou falando? Tem coisas que não é lícito você ficar postando, você ficar falando, não vai edificar. Vai mostrar que você não tem uma vida cristã, vão dizer assim, nessa igreja eu quero passar longe. Você vai nessa igreja? Nessa igreja eu passo longe então. O diferente seria a pessoa falar assim, olha, que igreja você vai? Porque você é tão honesto, você é tão assim, bondoso, você é tão digno, você tem uma família tão maravilhosa, eu quero saber aonde você vai, eu quero ir junto com você. Esta é a responsabilidade da irmandade. Amém? Vamos ficar em pé, por favor, irmãos. Aleluia. Vamos fechar os olhos. Vamos orar ao Senhor agora. E falar com Deus, pedindo ao Senhor graça e misericórdia, para que nós nunca sejamos pedra de tropeço para o reino de Deus. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, porque estamos vigiando aqui, Senhor. Estamos vigiando, ó Deus, a maneira que nós estamos conduzindo a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso ministério. Nos ajuda e nos ensina a nos controlarmos, Pai. Dá-nos domínio próprio. Dá-nos intrepidez para vencer o pecado, Senhor. Dá-nos intrepidez para vencermos as coisas da carne, da terra. Nos ensina, Jesus, a viver a Tua palavra. Peça para Deus, irmão, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então você deve orar por você mesmo. Você deve orar por você mesmo, e não pense que você não vai cair, não. Tem que vigiar todo dia. O pecado está ao nosso derredor. Senhor, nos proteja, nos livra das ciladas e das armadilhas de Satanás, Senhor. Livra, Pai, cobre com o Teu sangue os nossos casamentos, os nossos filhos. Tem misericórdia, ó Deus, das nossas vidas. Senhor, 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 nos ajuda a vencer, Pai, o pecado. Nos ajuda a dar bom testemunho para os de fora, como cristãos verdadeiros. Nos ajuda. Faça esta igreja brilhar, Senhor. Faça esta igreja brilhar com a Tua luz que está derramada sobre nós. Oh Deus, vem sobre nós. Se por algum motivo você pecou e envergonhou a igreja, envergonhou os irmãos, se arrependa agora. A igreja te dá uma nova chance. Nós amamos os pecadores e não o pecado. Nós queremos ver a restauração do pecador. Sempre a disciplina da igreja, ela visa a restauração. O Senhor quer te ver de pé novamente. O Senhor quer que você erga a cabeça. A palavra para você nessa noite que pecou é: vá e não peques mais. O Senhor é misericordioso, infinito em misericórdia. Se nós que somos homens maus perdoamos, quanto mais o nosso Deus.
Então Ele perdoa, Ele te dá graça, e a graça dEle nos basta, a graça dEle nos basta. Eu também quero falar com você, que está com raiva de um irmão, porque ele pecou, e envergonhou a igreja, envergonhou você, envergonhou os vizinhos, e você está com raiva desse irmão. Você vai limpar o teu coração nessa noite, você vai amá-lo como o Senhor ama, você vai amá-lo como o Senhor ama. Oh, em nome de Jesus, derrama, Senhor, do teu amor no nosso coração, e nos faz enxergar como o Senhor enxerga, Senhor, nos faça enxergar como o Senhor enxerga, em nome de Jesus.